Caraca, hein? Caraca, hein? Quanto tempo, quanto tempo. Eu nem sei mais mexer no OBS quase. De tanto tempo que faz que eu não abro este programa, hein? E aí, como vocês estão? Boa noite, boa noite, boa noite. Saudades! Saudades de vocês. Ai, ai, essas adagas, viu? Eu tô muito curioso pra conversar sobre Lâmina, porque eu tive uma experiência completamente diferente da primeira vez que eu li. E eu acho que vai render uma conversa boa. Este vídeo, essa live vai ter spoilers, então se você não leu Lâmina da Assassina, é importante que você leia antes da gente de assistir a live e tudo mais, porque a gente vai passear meio que por todos os 5 contos. Eu anotei tudo aqui que eu tinha pra falar de pontos importantes. E a gente já tem a nossa próxima leitura que começa agora na semana que vem, que é Coroa da Meia-Noite, tá? Eu vou colocar lá no grupo no Telegram pra vocês, todos os detalhes. Mas bora lá, então. Eu tentei separar a nossa discussão hoje por tópicos. Então a gente vai falar sobre cada um dos contos separados. Alguns contos eu tive mais coisas pra falar, outros contos eu não tive quase nada pra falar, tá? Então vocês podem, quem nunca participou de discussão ou quem nunca participou de live aqui na Twitch, pode comentar e a gente vai fazendo a nossa conversa assim. Adoro Coroa. Eu gostei mais da releitura, achei bem mais produtiva. Eu acho que uma das primeiras coisas que é legal a gente falar e que eu queria compartilhar com vocês é que eu sou muito velho já dentro do universo de Trono de Vidro. Eu comecei a ler Trono de Vidro em 2013, logo que os livros foram. O primeiro livro foi lançado aqui no Brasil. E eu sou muito velho nessa arte de Trono de Vidro. E na época, eu ainda não tinha a vontade de ler o Lâmina da Assassina. O Lâmina da Assassina sempre foi tipo uma história que eu evitei por não gostar tanto de contos. Só que aí chegou num momento ali, em Trono de Vidro, na série, que você não consegue mais escapar de Lâmina da Assassina. E aí quando eu anunciei que a gente ia ler esse livro, todo mundo ficou assim, tipo... Pra quê? Porque é um livro não dispensável, mas ele tem alguns tópicos que são legais e personagens que vão voltar pro futuro da série, que é legal você passar. É um livro que é uma torturinha? Sim. E tem uns contos que são bem ruinzinhos, né? Nossa, tem uns contos aqui que eu fiquei assim, minha nossa senhora, eu não lembrava o quão chato era esse conto. E aí a gente acaba tendo que passar. Então a minha experiência com Lâmina da Assassina foi basicamente assim: eu li Trono de Vidro, aí eu li Coroa da Meia-Noite e li o terceiro. E antes de ir pro quarto, eu precisei ler Lâmina porque não ia ter mais como escapar. Tinha os personagens ali que iam aparecer nos próximos, e aí eu tinha medo de pegar spoiler e essas coisas todas. Então foi o momento que eu li. Foi um momento meio errado, que eu não recomendo, tá? Eu recomendo que se leia sempre antes do terceiro. Mas aí era o que eu tinha na época e foi como eu fiz. E aí eu tava relendo a minha resenha de sei lá quando que eu li esse livro e eu dei 5 estrelas, tá? Nessa releitura, eu baixei um pouquinho a minha nota. Eu baixei um pouquinho a minha nota porque eu sei o processo que Trono de Vidro, a série como um todo, vai ter nos próximos livros e não acaba sendo justo eu ter, e eu não tive, obviamente, a minha mesma opinião daquela época. Eu só gosto do final desse livro, o resto é meio chato. Li depois de Coroa também, o maior erro da minha vida. É porque Coroa da Meia-Noite, ele é um livro que ele é muito bom, tá? Ele não é perfeito, mas ele é muito bom. E a forma como a história é conduzida acaba fazendo com que Lâmina da Assassina não seja nada interessante de certa forma. Mas bora começar a falar então sobre o primeiro conto,
né? Que o primeiro conto se chama A Assassina e o Lorde Pirata. Eu fiz um mapa durante a minha leitura de como cada um dos contos eles vão transitar na série. Para muita gente que vai ler pela primeira vez Trono de Vidro, não vai fazer diferença nenhuma esse mapa mental que eu fiz, por isso que eu não vou nem contar para vocês, mas para quem já leu a série e conhece alguns personagens, sabe que cada um dos contos vai trazer um núcleo muito importante. E assim, tem gente que vai aparecer só lá no quarto, no quinto livro, tem gente que vai aparecer no último livro, entendeu? Então, acaba sendo uma coisa muito bem feita, apesar de alguns contos serem chatos. E aí, nesse primeiro conto, então, a gente tem o início da história da Celaena, ela ali dentro da guilda dos assassinos, né? Amando ali de Arobin Hamel, que é um dos personagens mais contraditórios dentro de Trono de Vidro. Apesar de eu achar ele um personagem muito bom, tem muitos momentos em que ele acaba não sendo tudo que ele demonstra ser. E é legal da gente ver nesse primeiro conto que a Sarah prepara o terreno pro Arobin, que vai ser um personagem muito importante nos próximos livros. A gente ainda vai ouvir falar dele em Coroa da Meia-Noite e também em Herdeira do Fogo, tá? Então, para quem não gosta muito dele, lamento, mas a gente ainda vai ouvir falar muito dele. E nesse conto a gente conhece também o Rolf, que é o Lorde Pirata, e ele, Sam Cortland, que é um personagem que a gente, quando lê o primeiro livro de Trono de Vidro, a gente sabe que ele morreu, né? E a Celaena, ela tem esse sentimento de culpa em relação a ele, mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu com o Sam. Então, nesse primeiro conto, o que a Sarah faz é basicamente apresentar ele pra gente. Num primeiro momento, ele e a Celaena são muito mais colegas, assim, né, do que ter um interesse amoroso ou qualquer outra coisa nesse ponto. E eles têm muitos conflitos, né, porque ambos querem ser importantes dentro ali da guilda dos assassinos, só que a gente sabe que perto da Celaena ele não é absolutamente nada, né, ele é um personagem muito bom, mas ele tá sempre de escanteio pro Arobin. Nesse conto, a gente também não tem muitos conflitos, né? Ele é um conto muito introdutório, que só vai, tipo, mostrar eles ali mesmo indo pra um evento, pra um lugar onde eles vão ter que... enfim, como eu vou dizer isso em palavras mais simples? Onde eles vão ter que fazer uma ação pro Arobin, só que ao mesmo tempo eles descobrem que o Arobin estava enganando eles, e aí aquela coisa de salvar o grupo de pessoas ali na questão da escravidão. Então acaba sendo um conto muito introdutório, mas a gente tem uns detalhes muito legais nesse conto, que é o primeiro momento onde a gente vê que a história da Celaena dentro do universo tem muito mais do que foi contado em Trono de Vidro. Então a gente tem citação a Eliwi, que é uma parte muito importante de Trono de Vidro, e também a Orinte, que é outra coisa e outro lugar que vai pegar fogo, que vai pegar fogo nos próximos livros de Trono de Vidro. Então, assim, esse conto pode ser muito bobo, muito besta, mas a intenção da Sarah foi muito boa em fazer aquele foreshadowing, né? Quem assistiu o meu vídeo da Tami de Trono de Vidro sabe que a gente falou sobre isso, né? De como a Sarah consegue plantar muita coisa nos livros iniciais de Trono de Vidro que você não dá muita atenção, mas que no futuro vão ser coisas que vão fazer muito sentido. E ela falar sobre a existência de Eliwi e de Orin já demonstra aí um ponto muito importante, e mais pra frente, em um ou outro conto, ela vai falar ali sobre um povo, ela vai citar um passado ali, porque tem um confronto que eu não lembro exatamente agora se foi nesse primeiro livro, eu acho que nesse primeiro conto ou se foi mais pro último, onde
a Celaena tem meio que uma discussão com o Arobin, e ele fala pra ela assim, você já contou pro Sam quem você realmente é? Então cria essa ideia de que ela não é exatamente o que ela tá dizendo. Entendeu? E pra quem presta muito atenção nesses diálogos, que são muito simples, uma coisa muito... Vamos dizer besta, porque é besta, assim, né? Você quer desenvolver outra coisa, mas ela se apega a outra. Só que se você for olhar isso, e quando você for pegar o segundo livro e as coisas forem acontecendo, você vai ver que, tipo, tava tudo plantado ali desde o início, né? E nessa releitura, pra mim, foi basicamente esse o ponto. Na primeira vez que eu li, eu fiquei empolgado, porque, sei lá, eu tava lendo outra história e eu tava conhecendo outras coisas. Só que eu entendo hoje, uma coisa que eu não entendia antes, de quem falava que odiava esse livro quando leu pela primeira vez. Porque ele, de fato, não faz muito sentido pra quem tá lendo pela primeira vez. Pra quem tá lendo pela primeira vez, ele é só um livro de contos que fica se arrastando entre um conto e outro, um conto mais chato que o outro, e aí vem lá o último, e o conto da Irene, né, que é o da curandeira, que acabam se destacando ali por ter uma movimentação maior. Só que se você fizer o caminho oposto, de você tiver lido toda a série, e aí você voltar pra pegar Lâmina da Assassina, você vai ver que faz muito mais sentido. E eu acho que por isso a minha experiência de leitura foi muito mais divertida e muito mais gostosa de se fazer, porque eu conseguia pescar as coisas que eram deixadas muito assim nas nuances das coisas, sabe? O bom de reler é pegar essas dicas que agora a gente não consegue perceber. Exato, foi no último conto, Foi o que eu mais achei legal, as dicas que não percebi estavam tão na cara, marquei todas que não percebi. É muita coisa, muita coisa, muita coisa. E esse conto, ele também apresenta pra gente o Arobin como alguém que vai vir a ser um inimigo da Celaena em algum momento. Ele não é o vilão principal da história dela, mas ele deixa aí um gostinho do que ele pode fazer, né, pra vida dela, assim, o inferno que ele pode causar na vida dela, e eu acho ele um personagem muito bem construído. Então esse conto ele acaba transitando mesmo entre ela e o Sam, a relação deles e a relação dela com o Arobin, e é isso. É um conto bem, pra mim pelo menos, foi um conto bem 3 estrelas, nada de relevante, mas com essas pontas soltas que vai ficando pra gente ir conhecendo com o passar da série. Porém, vem... E foi o mais curto também. Também temos o meu conto favorito, que aí é o segundo, né? Que é a Assassina e a Curandeira. Eu acho esse conto muito bom. Ele é um conto curto também, da mesma proporção quase que o primeiro. E é o primeiro conto que apresenta pra gente uma personagem que vai ser importante dentro do universo de Trono de Vidro. Por que eu disse e quis fazer com que vocês lessem esse livro primeiro? Porque a Irene, ela é uma personagem extremamente importante, assim, do tipo, definidora de coisas, depois de Rainha das Sombras. Então ela é uma personagem que vai ter muita presença no livro, ela meio que carrega uma parte importante da história, e se vocês não conhecessem ela, vocês não iam saber como ela chegou onde ela tá hoje e por que ela tá fazendo o que ela tá fazendo. É claro que quando a gente chega no livro onde ela tem um papel importante, a Sarah dá uma recapitulada das coisas, mas não é nada extremamente elaborado. Tá? Não é nada extremamente elaborado, e aí nesse conto a gente conhece então essa garota que tá ali tentando sobreviver e acaba conhecendo a Celaena, e aí a Celaena salva ela dos caras lá tentando enfim, abusar dela de certa forma, e elas meio que criam esse elo de tipo assim, eu tô te ajudando, mas em algum momento você vai ser importante pra mim, então eu espero que você me ajude também. E aí esse conto sela a nossa primeira aliada dentro da série de Trono de Vidro, que é Irene Towers.
Eu até anotei aqui que é um momento também onde a Sarah menciona Antica, né? Que é esse lugar onde as pessoas treinam para ser curandeiras. É o sonho da Irene ir para lá. Ela virar uma curandeira tão potente e tão forte quanto a mãe dela, quanto a linhagem dela. E aí eu não vou falar como ela aparece, mas é a única forma de a Sarah aproveitar ela era assim. Então eu acho que vocês vão gostar, ela é uma personagem muito boa. Eu acho que ela, nesse segundo conto, ela tem uma participação ok, mas você percebe que ela é uma personagem que tem potencial, sabe? Que pode crescer mais na história. E aí ela cresce, ela vai aparecer quando ela tiver que aparecer. Pode ser que muita gente nem lembre dessa personagem, né? Quando a gente chegar no livro em questão. Mas aí eu faço um estalinho assim e digo, ó, gente, é ela aqui, olha o que aconteceu com ela, como ela chegou até aqui. E para mim é o meu conto favorito, assim. Eu gosto muito do último conto, mas eu gosto do último conto por ele ser triste. Esse conto aqui eu gosto dele por ele ser bem desenvolvido e não enrolar a ponto de, assim, apresentar alguém pra você que vai fazer a diferença na história e não alguém que você vai simplesmente esquecer, tá? Como é o caso, Deixa eu ver se é esse. Eu acho que é esse do terceiro, né? O terceiro conto apresenta pra gente uma personagem que vai ser completamente descartável, assim. Como não lembrar a Maioral? Exatamente, a Maioral. Espero que volte com uma curandeira fortezona. O Renato, é a sua primeira vez lendo esse livro, é? No caso, tipo, a série. Ou você já leu alguma coisa antes, ou só o primeiro? Porque eu acho que muita gente que tá aqui hoje tá lendo pela primeira vez, né? Tá lendo pela primeira vez. Então, é por isso que eu tô me podando um pouco pra não falar nada demais. Mas enfim, já que a Fernanda puxou a Ansel, a Ansel é uma personagem que eu confesso pra vocês que eu não lembrava da existência dela. Eu sabia que a Celaena usava o sobrenome da Ansel em algum momento da história, mas eu não sabia exatamente o que ela tinha de importante, né? E aí nesse terceiro conto, depois do que acontece no primeiro, porque o que eu acho legal nesse livro também é que cada um dos contos é a consequência de uma ação do anterior. Então, nesse terceiro, que se chama Assassínio Deserto, é a consequência do que a Celaena e o Sam fizeram lá no primeiro conto. Que eles libertaram os escravos, estragaram todos os planos ali do Arrowbin. E aí ele diz assim, pois é, minha filha, agora que você estragou, você vai pra onde? Você vai lá, tu vai lá, treinar, vai conseguir uma carta de aprovação do Mestre Mudo para que você possa voltar. Então ele meio que joga ela lá por 3 meses, se eu não me engano. E quando ele joga ela pra lá, a gente tem a participação da Ansel, que é uma outra assassina que tá lá em treinamento com o Mestre Mudo. É um conto que eu acho meio aleatório. O Mestre Mudo não sendo mudo. Eu amo essa parte porque eu não lembrava. Eu não lembrava que, tipo assim, simplesmente no final, ele abria a boca. Ah, porque assim, ué, não era mudo não, meu filho? O que você tá falando? Eu tô tendo contato com o livro pela primeira vez, tô gostando bastante, achei muito melhor que o primeiro. Não, esse livro, ele é bem melhor que o primeiro, assim, ele foi escrito depois, né, então, tipo, já tem uma melhora da Sarah. Mas os pontos que eu queria dizer pra vocês, que, enfim, pra quem não leu, um resumo desse segundo conto é, a Sarah tá lá simplesmente assim, vamos punir a nossa querida aqui, deixando ela fazer tal e tal coisa. E aí, eu queria pontuar
várias coisas nesse conto. A primeira delas é que a gente tem a primeira vez menção ao clã das bruxas, as Dentes de Ferro. É a primeira vez que a gente ouve falar sobre elas. Então eu acho legal para quem quiser ir acompanhando a leitura dos livros e ter essa... Como eu vou explicar? Esse gostinho do que vai vir depois. Clã das Dentes de Ferro é um ponto, assim, crucial. A gente vai ouvir falar ainda um pouquinho, mas é uma coisa muito básica, eu acho, no segundo livro. E aí, no terceiro, a gente vai conhecer o Badalo. A gente vai conhecer a pessoa que tá, inclusive, tipo, aqui em... eu fico nervoso. Tá aqui em cima do livro. É uma personagem extremamente incrível. E o legal desse conto, que é uma coisa que eu queria confirmar, não sei, tá? Pode ser puro achismo meu. Mas, nesse conto, a gente tem uma menção a esse clã das Dentes de Ferro, onde fala sobre a Ansel ter sido protegida por uma Dente de Ferro. Aí o que me veio a pergunta, e isso aqui pra quem tá lendo pela primeira vez não vai fazer sentido nenhum, então assim, apenas ignorem essa minha dúvida. Mas, gente, eu acho, e aí eu vou ter que achar alguma forma de conseguir essa resposta, de que talvez essa bruxa Dente de Ferro que protege e cuida da Ansel ali, dá esse apoio pra ela quando ela é pitica, ou é alguém que tá próximo ali da Manon, ou a própria. Eu confesso que eu não faço ideia, eu não lembro quantos anos ela tem. Então, assim, eu fiquei... Será que isso quer dizer o que quer dizer o que eu tô achando que tá dizendo? Aí eu fiquei nessa dúvida porque eu acabei nem procurando no wiki de Trono de Vidro pra saber se essa minha resposta procedia, mas eu fiquei com esse pensamento, porque a forma como é mencionado no texto dá muito a entender de que a personagem de quem a Ansel tá falando pra Celaena, ela ainda existe. Não é apenas a existência do clã das Dentes de Ferro, mas a existência de uma personagem específica. Tá? Então, assim, pode ser um achismo meu, às vezes eu crio umas teorias que não tem nada a ver, mas é algo que eu vou pesquisar pra ver se eu consigo achar a resposta pra vocês, porque é algo que pra mim, assim, me deixou com aquela pulguinha atrás da orelha. Eu acho que não é a Kinga, acho que se for é a prima. Então, eu pensei nisso, porque tem uma parente da Manon que é muito presente. Então, assim, pode ser que seja ela, ou pode não ser também. A gente também tem menção Aranha, né? Pra quem já leu aí Corte e também já leu Trono de Vidro inteiro, sabe que a Aranha Stygia é uma figura importante dentro desse universo. Uma criatura que a gente fica com o pensamento de estamos sempre temendo essa criatura, mas nunca a vimos. E aí a Celaena também acaba recebendo uma seda, né? Seda de aranha do mercador ali, porque é uma seda que é muito importante e custa horrores dentro do mundo deles. Então quem possui essa seda de aranha, ela acaba tendo riquezas a mais, né? E esse mercador aí tem umas coisas que a gente vai descobrir no futuro, e é muito bom, é isso que eu falo, cara. Tipo assim, o livro é um livro 3,5? Mas o quanto de informação a gente consegue, tipo, puxar pros próximos livros? Tem muita coisa, muita coisa. E aí esse conto sendo essa coisa bem básica mesmo da Ansel, e aí ela vai lá e trai. Eu confesso que eu achei muito rápido essa mudança de expressão, porque a Ansel tá lá tentando se divertir com a Celaena e do nada ela diz assim, vamos dar um pé na bunda desse mestre mudo, e aí ela vai lá e tenta matar a Celaena, do tipo assim, minha filha, ou você sai daqui ou vai ferrar pra você, né? Eu não gosto muito dessa mudança rápida de expressão. Eu sinto que, tipo, a construção não foi tão forte a ponto de eu não comprar
essa virada de jogo da Ansel, e aí depois eu simplesmente decidi não me importar mais com ela. Foi muito assim, tipo... sabe? Eu amo como essa mulher dá umas migalhas no começo que todo mundo não dá nada e depois é tudo. Sim, é o que eu falei, tipo, se tu vai ler pela primeira vez não faz sentido nenhum. Você fica assim, por que ela tá falando essas coisas? Mas aí, quando você lê todos os livros, você fica assim, genial, genial. Confesso que eu acho que foi a única série que a Sarah realmente pensou pra escrever. Foi Trono de Vidro. Que as pataquadas que tem depois não faz sentido pra mim. As outras pataquadas... Essa saga parece aquele meme com o barbante na parede. Parece, né? Parece. E às vezes eu fico me questionando assim, sei lá, quanto tempo ela passou refletindo sobre o que ela ia plantar na série a ponto de conseguir fazer as conexões com os próximos livros. Então, Assassínio Deserto é isso. Nada demais, mas ao mesmo tempo com tudo o que acaba sendo importante. E agora, o outro conto, vocês podem ir falando se vocês gostaram mais ou menos. Eu vou só seguindo o fluxo aqui, porque a minha cabeça ainda tá muito quente pra esse livro, então, tipo, eu vou costurando aqui. Mas Assassina e o Submundo, ele acaba pra mim sendo um conto interessante, porque eu não lembrava também nada dele. Nada dele. Nada. E a gente tem outra participação de alguém extremamente pica das galáxias. O YouTube provavelmente vai mutar esse momento que eu estou falando isso, mas assim... Lisandra aparecendo nesse... Nossa! Nossa, esse conto é... Meu Deus, essa personagem. Se preparem para um dos momentos mais icônicos da vida de vocês. Porque a Lisandra é uma personagem que, nossa, ela é muito boa. Ela é muito boa. Tem muito personagem que carrega Trono de Vidro nas costas, tá? E sempre são os personagens secundários. Então, a Irene vai carregar nas costas, a Lisandra vai carregar nas costas, a Manon vai carregar nas costas. Então, assim, quando chegar no momento exato que vocês conhecerem esses personagens, vocês vão ver que faz muito sentido. Mas o início desse conto, o que a gente tem é basicamente a Celaena voltando, então, porque ela recebeu a carta do mestre mudo, que a gente descobre que não é mudo, que só fala nos momentos onde o silêncio não consegue expressar o que ele precisa. E aí ela chega lá na Guilda dos Assassinos e diz assim, ó, a Rubin, tá aqui a minha cartinha pra ti, não queria que eu fosse a melhor, tá aqui, ó, tô aprovada. E aí quando ela chega, ela esbarra no Sam, onde eles já têm ali algumas faíscas, eles não se entendem muito bem, mas ela sente alguma coisa por ele. E quem tá junto com ele é ela, a Lisandra, que é uma personagem muito dúbia nesses contos. A gente tem uma ideia muito mais obscura dela, assim, né? De ela ser essa personagem que tá presa ali aos homens e precisa passar por um leilão onde vão comprar ela. Então a gente tem esse lado da Lisandra que ela acaba também nem querendo se provar muito. Ela tem essa birra com a Celaena e ela sabe como provocar, né? Ela sabe, tipo, onde ela tá pisando e o que ela pode fazer em relação a essa personagem. Então a gente já vê que a Celaena odeia ela, elas já ficam com aquela discussão, e a Celaena tem um ciúminho em relação ao Sam. O Sam também não sabe expressar os sentimentos dele, então ele fica assim... Nossa, como eu vou lidar com essa garota. E a Lisandra, ela sabe onde provocar. Então, assim, ela acaba sendo o calcanhar de Aquiles da Celaena nesse conto. Eu queria sentar fogo nela no começo, juro. Depois é outros 500. É outros 500. Mas a gente conhece, então, essa personagem, e a gente tem o desenvolvimento
do Sam e da Celaena finalmente, a partir do momento onde eles conseguem expor os sentimentos deles, que eles têm alguma coisa ali que eles não entendem muito bem. A gente tem aquele joguinho de ciúmes, de tipo assim, ele perguntando, e aí, como é que foi lá no lugar? E aí a Celaena diz pra ele assim, ai, não, porque eu tinha muitas pessoas lá, eu me diverti horrores nessa época. E aí a Lysandra do lado dele lá, e ele diz assim, eu também me diverti. Enfim, é um joguinho de cão e gato que fica assim o conto inteiro, até a gente perceber que existe alguma coisa ali que já foi cantada no primeiro conto, que é essa espécie de traição do Arobin em relação a Celaena. Então ele tá tentando se vingar dela, né? Aí a gente tem alguns pontos que eu acho bem legais e que eu sinto que eles foram descritos de uma forma cruelzinha, assim, que é quando a Sarah descreve o momento onde a Celaena, por exemplo, apanhou do Arobin depois do que ela fez. Aí a gente tem o trato ali que o Sam acaba fazendo com o Arobin também para poder permitir que a Celaena continue viva. Enfim, são vários pontos assim onde ela consegue mostrar pra gente o que aconteceu nesse período de tempo, né? Nesses 3 meses que ela passou longe. Então eu gosto desse conto porque ele desenvolve esses sentimentos e as relações entre os personagens. E aí a gente vê também que a Celaena finalmente consegue a liberdade dela em relação a Arobin. Só que uma coisa interessante da gente perceber em Trono de Vidro é que muitas das coisas que os personagens conquistam e conquistam por merecimento vai ter um preço muito maior do que o que é mostrado no primeiro momento. Então, ok, ela conseguiu a liberdade dela, ela entrega todo o dinheiro dele lá, e o que ele faz com o dinheiro? Ele continua lá comprando a liberdade da Lysandra, então ele ainda vai usar muito ela, acho que essa é a palavra, né? Tipo, ele compra a garota pra ele e ela fica ali achando que ia ter uma vida melhor, mas ela acaba servindo o mesmo cara sempre. E aí a Celaena também, ela acha que ela vai conseguir mudar de vida, ela quer continuar trabalhando com ele, o que é um erro, né? Porque diante de tudo que ela passa desde o primeiro conto, ela querer continuar vivendo às custas dos pagamentos dele e lidando com alguém que tem esse comportamento completamente abusivo em relação a quem trabalha para ele, é uma coisa que eu acho que não faz muito sentido, mas ela também não teria muito para onde ir, né? O lugar onde ela tá ali, em Forte da Fenda, tem um propósito de ela tá ali. E ela sabe que se ela se distanciar muito desse lugar, ela vai perder muito da essência do que ela é e do que ela conhece, né? Então, é interessante de perceber esse conto. Tem até um momento, assim, que é uma frase muito jogada, mas que depois eu percebi que fazia muito sentido, que é a questão da Celaena com o Philip, né? O cara lá por quem ela vai fazer o que ela precisa fazer na relação com os roubos dela, com as coisas que ela precisa salvar, que é uma frase muito básica, assim, do tipo, o demônio está neste homem. Aí eu fiquei assim... Todos os sinais extremamente claros do que Sarah J. Maas pretendia fazer no futuro da série. Então são coisas básicas que eu acho que no futuro fazem muito sentido para quem lê, mas é um conto, de novo, que ele não tem tantos altos e baixos. Eu gosto da cena que eles destroem todas as coisas lá, que a Celaena quer se vingar, e aí ela do nada fica chocada que o Arobin armou tudo pra fazer com que ela perdesse pela primeira vez. Aí eu fico assim, minha filha, o que você esperava? Tu foi lá, né? Tu vai lá no primeiro conto, tu destrói simplesmente tudo que o cara tinha planejado, o comércio, toda a questão que a gente tem da construção da estrada entre um lugar e outro, para
conseguir amarrar o comércio que ele tava fazendo e tal, tu vai lá e destrói assim porque tu acha que tu quer ser salvadora e ele simplesmente vai dizer, vai lá treinar 3 meses pra tu ficar boa, pra tu ficar bem e tu volta pra cá e vai ficar tudo certo. Não, é óbvio que ele não ia fazer isso. É óbvio que ele não ia fazer isso. E ele deixa um aviso pra ela no final desse conto, né? De tipo assim, por mais que você se livre de mim agora, eu vou voltar. E quando eu voltar, minha filha, tu vai ver o que eu vou fazer. Só que o que ele não esperava é que Celaena pode ser covarde em alguns pontos, né? De tipo assim, ela não quer sair do conforto dela, é arrogante, ela tem uma inocência às vezes para algumas coisas, mas ela tem uma sede por vingança que é muito maior do que o que ele imagina. E assim, nesse primeiro livro, em Trono de Vidro, ela tá muito controlada, né? No primeiro livro ela tá muito controlada em relação ao que o rei quer com ela, onde a gente vê a questão com o Dorian também. Ela tá muito controlada, mas quando ela como eu vou dizer? Quando a chavezinha da Celaena girar, ela vai dar um 360, que é uma loucura. Ela vai ficar assim... Enfim, ela vai ficar doidona, vai destruir tudo. E ele não vai escapar, tá? É por isso que eu digo, o que ela promete, ela cumpre. Ela pode ser sonsinha às vezes, tadinha, mas ela vai cumprir tudo que ela planejou. E a Robin é uma das pessoas que ela nunca vai esquecer. Nunca vai esquecer. Porque como ele fala, ele sabe de onde ela veio. E a partir do momento que ele sabe de onde ela veio e quem ela exatamente é, ela não pode deixar que isso caia nas mãos erradas. Então, nesse conto é isso. A gente vê essa relação deles dois, essa liberdade da Celaena, que foi uma liberdade comprada. E aí a gente vai pro último conto, que se chama A Assassina e o Império. Neste conto tinha muitas coisas que eu não lembrava, assim, eu não lembrava que a gente tinha o encontro dela com o rei, né, porque Lâmina da Assassina se passa, obviamente, alguns anos antes de Trono de Vidro, antes de ela estar nas Minas de Sal de Endover, mas eu não lembrava da existência da conversa dela com o rei. E aí ele acaba servindo como um conto de encerramento do livro mesmo, porque ele amarra os momentos onde ela e o Sam duvidaram um da relação do outro, dos sentimentos que eles tinham um pelo outro, e eles começam a viver um período de paz, né? Ela ainda se recorda do que ela passou no deserto, ela se recorda da libertação dos escravos que ela e o Sam fizeram. Ela ainda se lembra da Ansel, tá? E o ponto-chave desse livro a gente vai traumatizar não apenas os leitores, como também essa personagem por tudo que aconteceu com ela, porque ela não vai ter uma felicidade. Então, quando a gente percebe que tá tudo muito bem e eles só estão ali olhando assim, vamos pra onde, hein, Sam? Será que a gente vai sair daqui de Forte da Fenda? Vamos ir pra outra guilda, pra outro lugar onde a gente não precise ter mais contato com o Robin? E aí o Sam disse assim, mas eu acho que eu vou, né? E aí ela diz assim pra ele, mas por que você vai? Porque não tem nada que me prenda aqui. E ela diz assim, tem sim, seu bobo, eu te prendo aqui. E aí eles têm os beijinhos deles, tem uns pega, uns negócios assim, umas coisas, né, que já tava na hora de ter. Que é o clichêzão, né? É o clichêzão do tipo assim, o homem vai embora. O que eu preciso fazer para este homem ficar? Aí ela diz assim, tem eu, bobo. Tem outra pessoa não. Aí ela conta que obviamente ela não se apaixonou por ninguém no deserto,
que ela tinha jogado todo aquele charme pra cima dele, de tipo assim, ai não, porque tinha o filho do mestre mudo lá, que é um galãzão, ficou me olhando, eu queria pegar ele, mas aí eu achei que não ia de bom tom. Aí ela joga todo esse charme só pra ouvir ele dizer assim, eu também não beijei a Lysandra, não sei o quê. Enfim, aquela babação de açúcar escorrendo entre os dois, e eles se beijam, e enfim, final feliz entre eles até o momento que eu acho, assim, um dos momentos, pra mim, é muito ridículo. E não um ridículo no sentido pejorativo, mas tipo assim, véi, é muito triste o que a Sarah faz, porque, percebam assim, é um diálogo tão básico que eles estão os dois arrumando as malas pra saírem, depois eles terem conversado, se entendido o que cada um quer fazer, e aí o Sam me solta, eu te amo. Aí tu pensa, agora a gatinha vai falar que ama ele também, né? Aí ela fala o quê? Odeio arrumar mala. Essa é a última aparição de Sam Courtland no universo de Trono de Vidro. Gente, perceba a crueldade. A última fala dele é eu te amo. E a resposta que ele recebe é eu odeio arrumar mala. Se alguém chegar pra mim e dizer assim, eu te amo, eu respondo na hora. Amo você também. Eu vou dizer o quê? Ai, você falou te amo. Imagina se for a última frase da pessoa. Aí é óbvio que ela vai ficar com isso atormentando ela por todo o restante da série. Porque assim, é uma resposta tão besta, podre. É uma resposta tão ruim que assim, eu li aquilo e eu disse assim, cara, não é possível. Não é possível, não é possível, não é possível. Aí eu fui no Wiki, que é tipo um site que reúne várias informações de Trono de Vidro, e aí tem lá Sam Courtland, aí aparece todo o perfil dele, tipo altura, cabelo, não sei o quê. Aí tem um destaque assim, última aparição, eu te amo. Aí eu fiquei... bacana. Bacana. E saber que enquanto ela esperava, ele tava sendo torturado enquanto ela tava lá esperando. A gata paradinha lá, esperando, e o cara simplesmente sendo torturado depois de ter dito eu te amo pra ela, recebido um odeio arrumar mala. Aí a gente conhece de verdade quem é Selena, a gente conhece essa assassina extremamente vingativa, porque ela vai pra cima deles com tudo, assim, tipo, ela simplesmente decide, destruíram a minha vida, pois eu vou destruir de vocês. Aí ela bota pra cima, ela queima tudo, ela fica completamente ensandecida, encarna, nossa, é uma loucura. É uma loucura, é só vapo e vapo e vapo com aquela espada, casa daga dela. Assim, pra mim, eu acho que é um final muito bom. É um final muito bom. Ele é triste, mas eu acho que se a gente não tivesse esse final pra ela, ela provavelmente não seria a personagem que a gente vai conhecer e se apegar no decorrer da série. E é legal perceber isso porque muitas das vezes que a gente tem um herói, um personagem que ele precisa passar por várias situações, ele teve uma aprovação muito grande. E no caso dela, perder a primeira pessoa que ela amou, a primeira pessoa por quem ela se sentiu com quem ela se sentiu confortável e bem pra ser ela mesma, não tinha como ser de outra forma. E se a gente pegar a Selena no primeiro conto e nesse último, você vê que nos primeiros contatos que ela tinha com o Sam, era uma coisa muito coleguismo, assim, do tipo, ela tinha a vontade de mostrar pra ele o quão melhor que ela poderia ser. Só que ao mesmo tempo, o Sam nunca comprava isso. Então, tipo assim, ele aceitava que, ok, você é boa demais, minha filha, olha aí, parabéns. Tá muito boa. E aí, aos poucos, ele foi desarmando. Ele foi desarmando ela e chega nesse último conto onde você vê, bom, isso a Selena é essa pessoa por quem
ele se apaixonou e é essa personagem que, por mais que ela construa essa barreira e tenha essa proteção de muitos e muitos muros em torno dela para ninguém descobrir quem ela realmente é, que ela chora, que ela sente, que ela tem uma história muito triste, quando acontece algo com alguém que conseguiu derrubar tudo isso, ela fica perdida. E é aí que a gente vê, então, ela sendo presa, sendo levada para as minas de sal de Endover como uma punição. E a gente conhece finalmente ele, o rei. É o primeiro vislumbre que a gente tem dessa crueldade do rei, do que ele é capaz. Tanto que um dos momentos mais legais, assim, é outro pensamento e uma frase que vocês podem anotar aí que vai se repetir muito pra frente, é quando ela fala: meu nome é Celaena Sardothien e eu não vou sentir medo. É um mantra que ela tem pra ela mesma e que tem uma cena extremamente triste no Império de Tempestades, se eu não me engano. Final de Império de Tempestades, acho que é. Que revolta pra essa cena. E a última cena com o Arobin também é bem impactante, né? De tipo assim, eu vou voltar. E quando eu voltar, aí tu vai ver o que vai acontecer. Mas nesse último conto também ela fala de uma figura importante dentro da série Trono de Vidro, que é o Cervo. É a primeira vez que a gente tem a Celaena olhando para as estrelas e falando do cervo, que é o símbolo, né, de Erileia e todos os livros, né, tanto que ele aparece em várias imagenzinhas, assim. Então eu achei legal que ela se lembra também de um lugar. Deixa eu ver se eu consigo, se eu marquei essa frase aqui, vou ler um trechinho aqui. A lua iluminava a névoa que rodopiava pelo chão coberto de folhas, fazendo com que as árvores projetassem longas sombras como fantasmas à espreita. E ali, de pé em um matagal de espinhos, estava um cervo branco. O fôlego de Celaena falhou. Ela se agarrou às barras da pequena janela quando a criatura olhou naquela direção. Os chifres altos pareciam brilhar ao luar, coroando o animal com uma grinalda de marfim. Pelos deuses, sorrou um dos guardas. A enorme cabeça do cervo se virou levemente, na direção da carruagem, na direção da pequena janela. O Senhor do Norte. Assim, as pessoas de Terra Sem sempre saberão como encontrar o caminho de casa, dissera Celaena a Ansel certa vez, quando estavam deitadas sob um cobertor de estrelas e tracejavam a constelação do cervo. Assim podem olhar para o céu, não importa onde estejam, e saberão que Terra Sem está com elas para sempre. Celaena fez uma reverência com a cabeça, embora mantivesse o olhar sobre o animal. E aí ela repete. Uma rachadura no silêncio, abrindo-se cada vez mais conforme os olhos impenetráveis do cervo se mantinham fixos nela. Aqui agora. O lampejo de um mundo há muito destruído, um reino em ruínas. O cervo não deveria estar ali. Não tão no interior de Adalan ou tão longe de casa, como sobreviveu aos caçadores que tinham sido soltos 9 anos antes, quando o rei ordenou que todos os cervos brancos sagrados de Terra Sem fossem massacrados. Gente, é isso que eu falo, a resposta sempre tá ali. É por isso que eu acho que eu me sinto tão idiota depois de ter lido O Coroa da Meia-Noite e achar, ai, que surpresa! Tá tudo ali. E, no entanto, ali estava o animal, brilhando como um farol ao luar. Estava ali e Celaena também. Enfim, eu acho que esse trecho encerra muito bem, assim, o que foi essa série, esse livro, na verdade, e o que vai vir depois. Léo, você chorou com a morte do Sam na primeira vez que você leu, sim. O que eu fiz dessa segunda vez que eu fui reler foi que eu ouvi o livro. E aí, como eu sabia que estava se aproximando do momento da morte, eu fui pro celular. E aí eu fiquei mexendo no celular e só ouvindo o livro. Lá, 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 lá.
Aí quando passou o Eu Te Amo e do tipo assim, foi a última coisa que ele disse, eu dei uma respirada e fiquei assim, suave. Mas eu lembro de ter chorado bastante porque você se apega demais a ele, né? A gente tem essa memória de quem ele foi lá em Trono de Vidro, mas nunca sabíamos o que aconteceu com ele, nunca soubemos o que aconteceu com ele. E aí nesses contos aí a gente tem tudo amarradinho e você vê que ela foi massacrada. É tanta teoria que eu tô gritando, pois é, rapaz. É muita teoria, mas se eu tivesse que dizer pra vocês assim, sei lá, 5 pontos que ficam desse livro é Irene Towers. Sabe aqueles finais dos filmes da Marvel que fala assim, Doutor Estranho voltará? Irene Towers vai ser importante, Arrow Bean vai ser importante, o Rei vai ser muito importante, né? Porque a gente vê depois lá quando a Selena passa pelos desafios e vira então a assassina dele. Aí temos o Cervo como um ponto importante e diria que Eliui tem uns segredinhos em relação a este lugar para vocês prestarem atenção. E eu acho que conforme a história for acontecendo, conforme a gente for lendo os livros, tudo vai se amarrando. E o que vocês vão ter no final da série toda, por mais que o livro tenha 999 páginas, é a sensação de que tudo que foi prometido para vocês foi cumprido, tá? É uma das poucas séries que consegue fazer isso, pelo menos da minha experiência como leitor. É uma série que tudo que ela planta não é esquecido. Então, assim, independente de vocês acharem uma parte extremamente chata ou uma parte extremamente incrível, tudo isso vai fazer sentido depois, porque foi uma série que ela pensou pra escrever, tá? Ela não só simplesmente sentou lá e disse assim, vou escrever coisas aqui para as pessoas ficarem quentes. Tá? Tudo aqui tem um propósito de ter acontecido do jeito que aconteceu. E todos esses contos que a gente leu, eles vão ressoar lá pra frente. A live de Reino de Cinzas vai ter um dia de duração pra poder falar tudo. Acho que vai ter que ser, né? Porque são muitos pontos. Inclusive, a Ansel, que eu falei aqui que a gente não tem nada mais dela pra frente, tem um momento... E aí não é spoiler, tá? É só uma coisa que eu provavelmente vou esquecer de falar pra vocês depois. Mas eu acho que é no Rainha das Sombras, a Selena a personagem vai fazer alguma coisa e ela decide usar esse sobrenome. O sobrenome da Ansel como sobrenome dela. Então, assim, só pra não dizer que essa personagem e esse conto não teve uma diferença na vida dela, ela também usa simplesmente o sobrenome dela pra fazer uma coisinha lá, tá? E eu esqueci de falar do mercador, né? Esse mercador também, atentos. Esse negócio da seda, atentos. Aranha Estígia, atentos. Muito atentos. E são detalhes bem silenciosos que depois chocam. Sim. Eu acho que pra mim o detalhe mais silencioso é o detalhe de Torre do Alvorecer, que é um livro que todo mundo quer pular por conta do Call e não sei o que é um livro todo do ponto de vista dele. Pra mim, o detalhe mais silencioso de Sarah J. Maas está em Torre do Alvorecer. E é um detalhe tão silencioso que você lê o detalhe silencioso e você vira pro livro e fica assim... ridícula. Tava ali o tempo inteiro e eu não percebi. Enfim, essa vai ser a sensação que muitos de vocês vão ter, e eu, mesmo sabendo já o que acontece, acho que vou me chocar de novo, porque eu tenho essa tendência a simplesmente surtar com coisas que eu amo, tá? E essa série é a minha série favorita da vida, assim, de fantasia, né? E, enfim, quem me conhece sabe. Não é à toa que Trono de Vidro é o vídeo mais famoso deste canal,
né? O vídeo mais famoso deste canal, que acho que me apresentou para muitos de vocês que me acompanham também. Enfim. Pare agora de alugar a triplex na minha cabeça. Tô muito curioso para saber o que o Cole vai fazer para todo mundo odiar ele, porque honestamente eu gosto bastante dele. Tem uma quebra aí, tá? Tem uma quebra aí. A gente tem que partir do princípio de que todo personagem dessa série é muito dúbio. Até a Celaena nem sempre ela vai ser do bem, tá? Nem sempre ela é 100% boa. E nem sempre ela vai agir de acordo com os princípios que ela deveria agir. E tem muito personagem pior dentro dessa série. Tem uma pessoa aí que vocês vão conhecer que vai ser assim, um sabor odiar esta pessoa. Eu amo odiá-la. Vou odiar ele, um querido. Todos os queridos podem ser odiados, Bebel. Eu não gosto da Celaena. Prefiro não me pronunciar. Mamãe está aqui, ó. Aqui em cima. Mas enfim, agora em Coroa da Meia-Noite, então, a gente volta pro ciclo cronológico das coisas. Então, Coroa da Meia-Noite já vai mostrar pra gente a Celaena agora como campeã do rei. E é um livro muito interessante, tá? Quem quiser já começar, pode começar. Eu devo começar ele lá na última semana de fevereiro, porque eu acho que fica mais fácil para eu conseguir trazer as coisas para vocês na live sem eu perder nenhum ponto, tá? E anotem as coisas que vocês quiserem discutir, as coisas que vocês quiserem conversar, porque eu vou seguindo pela ordem cronológica dos fatos e o que eu vou anotando, mas às vezes eu perco alguma coisa assim que vocês achariam interessantes. Então, como essa é a nossa primeira live oficial assim, a gente pode combinar de vocês anotarem o que vocês acharem melhor e depois a gente vai batendo os tópicos. Mas o final de Coroa da Meia-Noite, não quero dar esperanças, porque tem muita gente que já chegou nesse final e achou ok, mas eu acho que vai valer a pena, tá? É uma série que vai só crescer. E em Coroa da Meia-Noite, eu acho que é a última vez que vocês vão ver Trono de Vidro da forma que vocês viram nesses 3 primeiros livros, né? O Trono, o Lâmina e Coroa. É a última vez, porque a partir de Coroa da Meia-Noite a história se transforma e vira outro livro, outra série. É só a pontinha do iceberg que vai atolar vocês no barro, tá? Que vai deixar vocês... Nossa, essa minha comparação. Que vai deixar vocês completamente fora de si. E é isso. É isso. Aí vem o Herdeira do Fogo, que eu já sei que é um livro que todo mundo vai ficar assim, ai, que livro chato. Mas ele tem o seu propósito. É isso, tá? Sobre Lâmina, agora começamos Coroa da Meia-Noite. Vão com calma, tá? Porque eu tô vendo muita gente... tô vendo muita gente lendo tudo de uma vez, e aí me abandona. Quero ver se vão conseguir, quando chegar lá em Rainha das Sombras, ler Rainha das Sombras e Império de Tempestades de uma vez. Livro com 800 páginas, os dois juntos. Aí eu quero ver, tá? Vão com calma. Porque Trono de Vidro, sim, é muito legal você ler na sequência por conta dos eventos, mas é uma série com um grande potencial de cansar. O Flash concordou, vai cansar, tá? Então, ponderem, vão com calma. O segundo livro, ele tem uns momentos meio gore. Tem uma cena meio gore nesse segundo livro, com a cabeça de alguém, que eu não lembro quem... Mas tem um momento gore, tá? Então vamos com calma. E se você está no YouTube, não esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e deixar vários comentários lá embaixo. Vai servir só para vocês, né, assistir esses vídeos, tá bom? Até a próxima. Tchau.